Olá, hoje estou aqui para compartilhar com vocês as minhas leituras no mês de janeiro e, como sempre, eu vou começar do livro que eu menos gostei para o livro que eu mais gostei. O primeiro dessa série de janeiro é esse livro aqui, Post-Mortem, que é da Patricia Cornwell. Esse livro é o primeiro livro de uma série, né, que tá para ser lançada, a série Scarpetta, que está aqui. Esse livro é um livro de investigação policial que conta a história de uma médica legista. O nome dela é Kay Scarpetta. Então ela é responsável por identificar como que a pessoa morreu, que horas ela morreu. Sempre tem o mesmo tipo de morte, elas são estranguladas. E sempre no corpo dessas mulheres assassinadas aparece um brilho que ninguém sabe o que é, uma substância química que produz um brilho. Então a história gira em torno dessas investigações. A Kay, ela tipo corre contra o tempo para descobrir quem é o assassino, porque durante o livro vai acontecendo outros assassinatos. Só que esse livro é cheio de intrigas, porque alguém dentro do departamento da Kay tá sabotando as provas que ela tem, né, os laudos. Então tem alguém infiltrado, né, na polícia tentando atrapalhar a investigação da Kay. É um livro interessante. Essa autora, ela tem um tipo de escrita meio que focado para filmes. Você percebe muito assim, estilo de CSI, né? O tipo da leitura aqui, o tipo da escrita dela. É um livro interessante, mas assim, é um livro que você tem que ter paciência, porque ela é muito detalhista, ela gosta muito de narrar certos detalhes assim da história, que acaba sendo um pouco cansativo. Eu acho que ele devia ser um pouquinho mais dinâmico, mas é um livro bom, é uma leitura interessante para quem gosta de livros de investigação policial, com certeza vai gostar desse livro. É um livro fino, né? Você lê rápido. Eu só não li rápido esse livro porque, como eu disse, ele poderia ser um pouquinho mais dinâmico. Então eu acabei demorando um pouquinho mais para finalizar a leitura dele. Mas é um livro interessante, não é um livro ruim. Outro livro que eu li, só que esse foi em formato de livro digital, é o livro Não Pare. Olha a capa dele. É da E.B. Piper. Aqui. Esse livro aqui eu comprei porque estava tendo promoção no site da Livraria Cultura. Eu paguei super barato nesse livro. Acho que nem foi R$5. Foi super barato. Esse livro aqui, gente, assim, é um livro que eu li ele, assim, não li rápido, apesar de ser um livro curto, mas é um livro que eu gostei mais do final, assim, do meio pro final. O começo desse livro é um pouquinho parado, tá? A autora, né, eu achei assim, apesar dela ter escrito uma história interessante, o que acontece? Esse livro, assim, ele não é muito envolvente. Do meio pro final, ele acaba sendo um pouquinho mais envolvente, a história fica um pouquinho mais legal. Por que essa história não é envolvente? Essa história, ela tem um mistério. Ele conta a história da Nina, que é uma adolescente, que ela conhece praticamente o mundo inteiro, porque a mãe dela vive mudando de cidade em cidade, ela nunca entende por quê. Quando ela começa a criar raízes assim numa cidade do mundo, a mãe dela, tipo, muda de cidade. Praticamente elas são fugitivas. Você começa a entender no começo do livro que a intenção da mãe dela é fugir de algo. E a Nina nunca sabe por que elas têm que mudar de cidade em cidade. No começo ela acha que é por causa da profissão da mãe dela, que a mãe dela é responsável por lentes de contato, então tem empresas no mundo inteiro. Então no começo ela acha que é por causa do trabalho da mãe dela. Só que quando você lê o livro, você entende que não é por causa do trabalho. Você percebe que a mãe dela mesmo precisa tirar ela de certos lugares. Porque sempre que acontece um acidente com a Nina, a mãe dela muda. Por que eu tô falando acidente? A Nina é tipo um imã para acidentes. Acontece muitas coisas em volta da Nina. Pessoas se matam, andaimes caem, sabe? Coisas assim meio estranhas. Pessoas têm infarto, pessoas tentam matá-la. E ela nunca entende o que acontece. E ela nunca consegue confrontar a mãe dela para descobrir o porquê que acontece isso com ela. Mas ela sabe que a mãe dela tem um grande segredo.
E a Nina também tem. No começo do livro, você descobre que ela tem um problema na retina, ela tem uma má formação no olho, então ela usa uma lente, né, pra disfarçar essa má formação que ela tem no olho. O olho dela não é como o nosso, né? Ele é meio fendido, igual olho de animal. Então ela não sabe por que ela nasceu assim, então ela usa uma lente especial. Só que no decorrer do livro, ela conhece, né, depois ela volta para os Estados Unidos de novo, porque ela queria muito voltar para os Estados Unidos. Ela acaba conhecendo um rapaz, acaba se envolvendo com ele, acaba gostando dele, e ela acha que esse rapaz é o salvador da vida dela, e ao mesmo tempo ela conhece o outro rapaz, só que o outro rapaz é do mal. É que eu esqueci o nome dele agora. Gente, desculpa, eu esqueci o nome do rapaz. Mas ela sente um ódio por ele, assim, mortal. E só que aí acontece algumas coisas no livro, que eu não vou contar o que no final você acaba descobrindo que o que você achava que era não é, e o que você achava que não era é. Entendeu? Acho que deu pra entender mais ou menos. É uma história legal, assim. É uma história interessante, não é um livro assim, ó, que livro legal, tá, gente? Mas é uma história, assim, interessante, ela vai ter continuação. Eu pretendo ler a continuação, porque, como eu disse, eu gostei do final do livro, estou na expectativa de como que vai ser a continuação desse livro. Tem que ter paciência para ler esse livro, tá, gente? Não desanime, tá? No começo eu até meio que queria desistir da leitura, mas eu pensei, eu não vou desanimar desse livro, eu vou terminar de ler para ver onde que essa história vai parar. Mas é uma história interessante, não é a melhor das histórias, mas vale a pena ler, vale dar um crédito para esse livro, tá bom? Deixa eu mostrar a capinha dele de novo para vocês. Cadê? Aqui. Não pare, tá? Pelo preço, tá, gente, que eu paguei nesse livro, vale a pena dar uma chance, é uma história diferente, assim. Depois que você descobre o que a Nina é realmente, aí que você descobre porque acidentes acontecem em volta dela, você vê que assim, a autora ela é bem criativa nessa parte, tá? Só o começo, assim, que é meio enroscadinho. Por que eu digo que é meio enroscadinho? É tipo assim, ela joga uns mistérios, mas ela não te deixa pista, sabe? Pra você tentar montar o quebra-cabeça, entendeu? Então é meio confuso. Mas quando ela começa a explicar, assim, o que acontece nesse universo, o livro se torna um livro bem legal. Outro livro que eu li é Magia Roubada, da autora Mary Jo Portner. Esse livro aqui é interessante, porque eu tenho uma sorte, gente, assim. Às vezes eu vou na livraria comprar um livro e eu não sei, ele faz parte de uma série. É o que acontece com esse livro. Ele é o segundo livro de uma série, a série O Guardião. E eu não sabia, só fiquei sabendo depois, né? Mas pretendo ler o primeiro livro para entender a história um pouco melhor. Esse livro é um livro que se passa em Londres, no século XVIII. Ele conta a história de um conde, o nome dele é Simon, só que ele não é um conde normal, ele tem poderes sobrenaturais. Ele é tipo um mago, um bruxo, e ele faz parte de um membro de um conselho que é formado, né, por vários cidadãos que têm poderes sobrenaturais, e ele é tipo um mensageiro. Ele tem uma missão, né, no início do livro. A missão dele é procurar o Lord Drayton no castelo dele para intimar para uma reunião do conselho, porque esse Lord está usando os seus poderes de maneira indevida. Só que quando ele vai lá confrontar esse Lord, o que acontece? Ele transforma o Simon no unicórnio branco, né? Ele faz lá uma magia e transforma o Simon no unicórnio branco. Aí o que acontece? Simon, né, consegue fugir e tudo mais. Só que a única maneira, né, de reverter essa transformação é através do sangue de uma virgem, né? E nesse livro conta a história, né, que ele acaba encontrando a Meg, que é a virgem salvadora da vida dele, que acaba salvando ele, né, revertendo a transformação dele.
E eles acabam se apaixonando, aí depois no decorrer do filme você descobre que a Meg também tem poderes sobrenaturais. É um livro interessante, para quem gosta do universo, de magia, vai gostar bastante desse livro. É um livro que tem um pouco de fantasia também. É um livro interessante, mas o foco desse livro aqui é o romance. E o romance desse livro, assim, não é totalmente um romance assim, como que eu vou dizer? O protagonista, né, que é o Simon, eu achei que ele deveria ser um pouquinho mais, como que eu vou dizer? Um pouquinho mais determinado. Eu achei a mocinha mais determinada que ele. E geralmente, né, em livros de romance, assim, que se passa lá no século XVIII, que conta história de condes, os condes são personagens mais marcantes. E quem é mais marcante nessa história é a mocinha. É um livro interessante, eu pretendo ler o primeiro. Assim, não é um romance, assim, nossa, que romance, mas é um livro bem interessante. Outro livro que eu li é A Guardiã, da Melissa Mayer. Esse livro aqui, gente, é totalmente obscuro, assim, é um livro totalmente dark. A Melissa Mayer, que é a autora desse livro, ela também é autora da série Terrível Encanto. Eu nunca li essa série, mas eu tava pesquisando sobre ela e acabei descobrindo. Eu percebo que a Melissa, né, ela gosta muito de livros obscuros, assim como é esse livro. Esse livro aqui é um livro, assim, diferente. Eu nunca tinha lido um livro com esse contexto. É um livro, assim, diferente, assim. É um livro meio sinistro, por assim dizer. Esse livro conta a história da Rebeca, né, que ela tem uma forte ligação com a cidade, né, onde ela viveu alguns anos. Ela não foi criada nessa cidade, né, ela foi para aquela cidade quando ela já era adolescente e ela passou, né, um período da adolescência, né, morando naquela cidade. Só que aí depois que a irmã dela morre, ela muda de cidade e ela sempre sente necessidade de retornar para essa cidade, né, onde ela viveu. Só que ela nunca sabe por que ela tem uma ligação tão forte com essa cidade. Até que um dia a avó dela morre, essa mulher, né, não é a avó dela verdadeira, ela é a mãe do padrasto dela, e ela vai pro enterro da avó. Só que quando ela chega lá na cidade, né, pro enterro da avó, ela acaba descobrindo que ela tem que ser a nova guardiã. O que é a guardiã? Gente, é uma história meio confusa, uma história meio louca, tá? Vou tentar explicar pra vocês sem fazer spoiler. A avó dela era a guardiã. Aquela cidade, ela tinha uma tradição, tem, né, nesse livro, tem uma tradição muito diferente para com os mortos da cidade. Toda vez que um morto, né, dessa cidade, uma pessoa, né, falece nessa cidade, a guardiã é responsável por cuidar, né, do corpo, é responsável por uma certa cerimônia, né, que ela faz ali, que ela sempre tem que fazer com o corpo. É meio estranho, assim, você começa a ler o livro assim, você acha super estranho. E como a avó dela morreu, ela passa a ser a nova guardiã. Só que toda guardiã, né, dessa cidade, ela tem um parceiro, né, um homem que é o guia, que é vamos por assim dizer, é o ajudante protetor da guardiã. Então o guia, né, que tem que protegê-la, é um rapaz que ela conheceu lá no passado, né, quando ela morou na cidade, que ela foi apaixonada por ele, e ele é responsável por ser o guia dela. Só que tanto ela como eles nunca se esqueceram, eles sempre se amaram, né? E volta de novo, né, a história de romance deles e a história dela sendo a nova guardiã. Ela acaba vivendo um conflito nesse livro, né? Porque ao se deparar o que uma guardiã faz, que realmente, né, qual é a responsabilidade da guardiã, é uma história meio conflitante assim para ela, tanto para ela como pro guia dela. E eles acabam, né, descobrindo como que ser o guia da cidade, o que envolve, né? Tem muito mistério, muitas águas vão rolar por baixo dessa ponte até vocês descobrirem a essência desse livro. É um livro, assim, super diferente. Sim, é um livro que é interessante, mas é um livro diferente. O romance dele não é um romance totalmente quente, né? Não é um romance, assim... não é um livro, assim... O enfoque desse livro não é tanto romance, tá? É mais desvendar mesmo, né? A história da guardiã e desvendar os segredos dessa cidade aqui. Eu não falei o nome da cidade, mas a cidade é Claysville, bom? Outro livro que eu li
Lara Edron, né? A Lara Edron já tá ficando figurinha tarimbada, né? Todo mês tem um livro dela, né? Mas como eu falei pra vocês, eu tô lendo a série, né, dela e tô gostando muito. Pra quem não sabe, essa série da Lara Edron é uma série Midnight Breed, né? Tá escrito aqui o nome da série. É uma série de livros que fala sobre a história de vampiros. São vampiros bons, né? Que combatem alguns vampiros do mal. Eles são chamados a Ordem, né? E é um livro, assim, que tem muita aventura. É um livro que, assim, todos eles, né, contam a história de um dos integrantes da Ordem. Esse daqui vai contar a história do Dante. Ele é um vampiro, assim, que tem visões. E ele acaba, né, se envolvendo e se apaixonando por uma veterinária. Sempre esses vampiros, né, dessa série de livros, eles sempre se apaixonam por um tipo específico de mulher. Para quem lê, para quem já leu e para quem pretende ler esse livro vai entender o que eu tô falando. Eu não vou falar porque senão vai dar spoiler do livro. Mas é muito legal esse livro, eu gosto muito dessa série. Todos os romances dessa série, assim, todos são legais e eu gostei bastante. Então, vale a pena ler. Já estamos no terceiro colocado, que é esse aqui. O nome dele é Amor, né? Vocês estão vendo um arroba aqui, então vocês já até imaginam, né, do que é esse livro. Esse livro foi escrito por um homem, o nome dele é Daniel Claurer. Ele acho que é um jornalista. É um jornalista que escreveu esse livro. Esse livro aqui, gente, é super interessante. É um livro fino que eu li esse livro numa sentada, assim. Ele é fino e ao mesmo tempo a história dele é uma história super dinâmica. Quando eu peguei na livraria e dei uma lida na sinopse e dei uma folheada no livro, eu falei, esse livro deve ser super chato. Por que eu tô falando isso? Esse livro é inteiro, gente, inteiro. A narração dele é trocas de e-mail. Inteiro assim. Você só vê aqui, ó. Vamos ver se aqui tá uma parte. É que os e-mails são longos, ó. É só trocas de e-mail, ó. Só trocas de e-mail, sabe? A narrativa dele é inteira assim. Só que apesar da narrativa dele ser assim, esse livro é super interessante. Esse livro conta a história de Amy. É uma menina, uma moça, não, uma mulher, desculpa. Que ela tenta cancelar a assinatura de uma revista. Então ela manda um e-mail, né, para a empresa para cancelar a assinatura dessa revista. Então ela manda um e-mail, manda 2, manda 3 e ela nunca recebe retorno da revista, né? Até que um dia ela recebe, acho que 2 meses depois, não me lembro, um retorno de uma pessoa dizendo, olha, você tá mandando vários e-mails para mim, mas só que eu não sou da revista, você inverteu uma letra aí, confundiu meu nome, e a pessoa acaba se explicando, falando, olha, eu não sou da revista, tudo. E nessa conversa, né, nessa narrativa, né, dos dois se conversando, os dois acabam criando uma amizade, eles acabam se tornando amigos. E no decorrer do livro começa a surgir um romancezinho entre os dois, mas somente através de trocas de e-mail. Eu não vou falar o final desse livro, porque assim, eu quero muito que vocês leiam esse livro, assim, ele é muito intrigante. Eu fiquei de queixo caído no final desse livro. E esse livro deixa uma deixa, que vai ter continuação. Eu quero ler a continuação para ver como que essa história se desenrola. Assim, eu tive, né, com esse livro, uma história de amor e ódio. De amor, porque assim, é um livro interessante, é uma narrativa interessante, é uma história assim, né, do cotidiano de hoje em dia, né, muitas pessoas se conhecem através da internet, né, acabam se envolvendo através da internet. Então isso daqui é uma história muito atual. Só que o que acontece, o meu ódio desse livro, eu não posso contar, senão eu vou fazer spoiler, vocês vão descobrir, espero que vocês se identificam também, tá? Começa a surgir bem assim lá pro finalzinho do livro, que eu fiquei assim, pé da vida com o autor de ter feito isso com a história do livro. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer no segundo livro. Espero que, né, a história seja salva. Não é uma história ruim, tá, gente? É uma história super interessante. É um livro interessantíssimo. Vale muito a pena ler esse romance. É um romance, assim, diferente. Um romance moderníssimo. Agora o próximo. Agora já estamos no segundo colocado. Eu não posso me apaixonar, da Bela André, né? Esse é o terceiro livro da série da Bela André. Eu já tenho
Vídeos falando do primeiro, do segundo. Essa série de livros dela narra a história dos irmãos Sullivan, né? Cada livro conta a história de um dos irmãos. O primeiro contou a história do irmão que era fotógrafo. O segundo contou a história do irmão Sullivan, que é o mais velho, que era dono de um vinhedo. E esse terceiro, que eu estava louca para ler, conta a história do terceiro irmão, que ele é bombeiro. Gente, eu tava louca para ler esse livro, assim, porque tanto no primeiro livro como no segundo, algumas partes do livro falam sobre as características de cada um. E a do Gabi, né, que é o bombeiro, eu ficava imaginando, gente, como será que vai ser o livro do Gabi? Assim como eu também, assim, tô super interessada de saber como vai ser do irmão que é artista de cinema e sobre o outro que é jogador de beisebol. Assim, eu tô louca para ler. Mas tudo bem, vamos falar do livro. Esse livro, né, conta a história do Gabi, que é bombeiro. Um dia ele tá em missão, né, ele tá trabalhando e ele acaba salvando, né, uma mulher e sua filha, é uma viúva, o nome dela é Meg. É Megan, desculpa. O nome dela é Megan. Ele acaba salvando a Megan e a filha dela, né, que elas estão num prédio em chamas. E quando a Meg vai no hospital agradecê-lo, né, porque ele salvou tanto ela como a filha dela, ele quase morreu também, né, nessa tentativa de salvá-la, eles acabam se apaixonando, assim, amor à primeira vista. É uma história, assim, super interessante, porque tanto ela como ele ficam num conflito. Ela fica no conflito, assim, de se entregar a esse amor, porque ela não quer se envolver com pessoas, assim, que tenham trabalhos perigosos, que é o caso do Gabi. E ela é viúva, né, o marido dela era piloto de caça, e ele acabou morrendo, então ela prometeu nunca mais se envolver com homens que têm a vida em perigo, que trabalhos, né, que colocam a vida em perigo, que é o caso dele. E ele também vive no conflito, assim, porque como bombeiro salvam muitas pessoas, então as pessoas acabam confundindo, né, amor com gratidão, ele fica nesse conflito, né, de se envolver com ela, porque ele salvou ela e tudo mais. Só que ele não resiste. E ele acaba, assim, fascinado pela filha dela. E é muito engraçado e muito bonito a narrativa, né? Que no decorrer do livro, a amizade que ele vai tendo com a filha dela. É muito legal. Esse livro é um livro legal. Eu pensei que ia ser um livro um pouquinho mais quente, né? Porque, né, eu tava esperando uma coisa mais quente vindo do Gabi. Mas é um livro bom. É um livro interessante, né? Dos 3 que eu já li, o que eu mais gostei foi o segundo livro. Mas não é um livro ruim, é uma história legal, uma história interessante. Eu li esse livro super rápido, adorei, né? Tô adorando essa série da Bela André. Só o primeiro que eu não gostei do livro, mas o segundo eu gostei muito e esse daqui é interessante, né? Vale a pena ler, não posso me apaixonar. Agora o primeiro livro, o ganhador de janeiro, o livro que eu mais gostei de ler é Deusa da Luz. Esse livro foi escrito pela Phyllis Cast. Essa autora, ela é autora daquela série House of the Night, que é aquela série marcada, a escolhida, a traída. Eu não li essa série, mas falo muito bem dessa série. Só que na série de livro House of the Night, ela escreveu com a filha dela, né, a Christian Cast. E esse ela escreveu sozinha. Esse livro aqui envolve mitologia grega, é um romance, tá? Que envolve a mitologia grega. É um romance moderno, é uma história assim interessante, uma história muito legal. É uma história que narra a trajetória, assim, né? O envolvimento do Apolo, que é um deus, né? Com uma mortal. O nome dela é Pamela. O que acontece? Zeus, né, concede para Apolo e a sua irmã gêmea Artemis, concede para eles uma semana no livro fala o reino de Las Vegas, tá, gente? No reino de Las Vegas, né, para eles conhecerem um pouco, né, de Las Vegas, né, a cidade do pecado, e ele concede para eles estar conhecendo. Apolo não queria muito, porque ele tá meio desanimado e não sei o que, mas ele acaba indo. E acabou acontecendo algumas coisas quando eles chegam em Las Vegas, que ele acaba se envolvendo com a Pamela. A Pamela, ela é uma arquiteta, ela não mora em Las Vegas, ela tá em Las Vegas pra... Celular, um momento.
Só que a Pamela, né, ela não mora em Las Vegas, ela tá em Las Vegas a serviço, ela é uma arquiteta, que ela tá responsável por reformar a casa de um grande escritor de romances, né, ele é todo egocêntrico, ele é todo cheio de manias, né, então ela tá lá pra reformar a casa dele. E ela acaba conhecendo Apolo. Não vou contar como eles se conhecem e o que acontece, mas eles acabam se envolvendo e eles acabam se apaixonando. A Pamela tem um pouco de resistência, porque assim, ela é uma mulher separada e ela tem muito trauma assim do casamento dela, então ela não queria se envolver com alguém. Só que Apolo assim, tipo, se apaixona por ela, né? Ele queria um amor assim já louco pela Pamela. É uma história muito bonita, porque assim, Apolo, né, ele é um deus, né? Né? Mesmo sendo um deus, assim, grego, não tô falando só fisicamente, né? E Apolo acaba se apaixonando por ela, né? Ele, tipo, desce do pedestal dele de ser deus, né, grego, e acaba se apaixonando por uma mortal. É uma história muito bonita, é uma história muito legal, é uma história engraçada, assim, e é muito interessante. E nesse livro não é só Apolo que se apaixona, a Themis também, que é a irmã dele, a irmã gêmea dele, acaba se apaixonando também. E é muito interessante a história desse livro. Eu gostei muito, muito, muito. Espero que tenha mais livros como esse. É um livro que aborda bem o universo dos deuses gregos, aborda muito o universo do Olimpo. E é bem legal. Não é uma história estilo Rick Riordan, tá, gente? Que quando a gente fala em deuses gregos, a gente fala, né, de mitologia grega, a gente já associa Rick Riordan, né? Porque pra mim, Rick Riordan é muito bom para escrever sobre os deuses gregos. Mas não é uma história assim de aventura, né? Igual Rick Riordan gosta, né? A cara do Rick Riordan é escrever livros assim de aventura. Então não é uma história de aventura. Para quem quiser uma história de aventura, não vai encontrar nesse livro. Mas é uma história muito legal. É um romance muito bonito. É um romance assim cute, sabe? Um romance fofo. É um romance muito legal. Espero que vocês gostem. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, espero que gostem desse livro. Eu gostei bastante desse livro. Achei uma história, assim, super interessante, tá bom? E esses foram os meus livros que eu li em janeiro, né? Livros bem interessantes. Eu já tô com uma pilhazinha de livros para eu ler em fevereiro. Alguns muito interessantes. Tem alguns lançamentos também que eu tô ansiosa para ler. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham a oportunidade de ler, né, um desses livros. E para quem já leu algum desses livros e quiser compartilhar a sua experiência, né, o que você achou desse livro, pode deixar aqui também. É bem interessante estar lendo opiniões de outros leitores, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by. Aloha.